iniciamos falando da elaboração do currículo, da apresentação na entrevista, comportamento. Ontem nós falamos de dinâmicas, as dinâmicas aplicadas nas entrevistas, e hoje a imagem pessoal. E a imagem pessoal não é somente a roupa que você veste, né? A imagem pessoal, ela é um conjunto de fatores. Então, é o seu comportamento, a forma como você se expressa, como você se coloca diante de um entrevistador, diante da empresa, e não somente na entrevista, mas no seu local de trabalho, com as pessoas com as quais você se relaciona. E nós temos que cuidar muito disso, porque as pessoas nos olham de uma forma, elas têm uma visão a nosso respeito de acordo com a forma como a gente se apresenta, não é? Então, não importa a roupa que eu estou vestida somente, isso importa sim. Então, não é o fato de você estar com uma roupa muito bonita ou muito cara, né? Ou cheia de acessórios, de adereços, não é isso que as pessoas olham. Então, existe aí uma série de fatores, existe um conjunto, e é para isso que nós trouxemos as meninas aqui hoje, para falar um pouquinho sobre imagem pessoal. Eu quero agradecer, Thaís, a Karen, pela disponibilidade de vocês de estar aqui conosco, mais uma vez, né, pela parceria, o Adriano, que é o responsável, o proprietário da Achei Minha Vaga, que hoje ele não pôde estar conosco, ele está de férias, descansando. Então, as meninas vieram aqui para representá-lo e para falar um pouquinho sobre isso. Obrigada, meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, para a gente poder participar. Exatamente. Bom dia a todos, né? A gente já participou da primeira Feira da Empregabilidade, a gente ficou muito feliz de estar recebendo esse segundo convite, né? E esperamos estar aí também, não só na Feira da Empregabilidade, nos próximos outros projetos também, que a gente, assim, pra gente é um prazer enorme sempre estar agregando de alguma forma, trazendo informação, trazendo conteúdo para o desenvolvimento profissional. Bom, eu vou começar falando, me apresentando, né? Por mais que a Mônica já falou um pouquinho aí, né? Mais para vocês entenderem. Eu sou a Thaisa, eu sou publicitária, né? Trabalhei aqui na Achei Minha Vaga, fui a primeira funcionária da Achei Minha Vaga. Então, hoje a gente, né, junto com a Karen, a gente cuida aí do marketing daqui da Achei Minha Vaga. Claro que ela vai se apresentar, né? Mas falando em geral, então, toda a questão de produção de conteúdo, tudo que você vê referente às nossas redes sociais, né? Somos nós que tomamos frente, que sentamos, pensamos, sempre para trazer esse desenvolvimento, né? Achei Minha Vaga, ela é uma empresa de recrutamento e seleção, a gente está passando por algumas mudanças, hoje a gente está sendo considerado uma plataforma de vagas, para quê? Para justamente trazer muito mais do que empregos, né? Trazer um desenvolvimento profissional, uma recolocação profissional, quem já está no trabalho se desenvolver, então é isso que a gente preza bastante. Pode se apresentar, Karen. Sim, exatamente, complementando, né, o que a Thaís falou. Prazer para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Karen. Eu também faço parte da equipe da Achei Minha Vaga. Eu trabalho na área de marketing digital. Sou estudante de publicidade. E é o que a Thaís falou. Aqui na Achei, além da gente ser, né, uma empresa de recrutamento e seleção, a gente preza muito pelo desenvolvimento profissional, porque a gente observou que muitas empresas precisam de profissionais e falta falta de preparação mesmo, desde das pessoas, como buscar vaga, como se preparar para a entrevista, e como se desenvolver, até mesmo pessoas que já estão recolocadas no mercado de trabalho, de como se desenvolver. Então, até, como a Thaís comentou, algumas mudanças que a gente tem passado, a gente também tem trabalhado muito essa parte de produção de conteúdo para informar as pessoas que elas precisam, né, correr atrás das tendências, das mudanças que têm acontecido no mercado de trabalho em si. E a gente também tem, né, a parte das empresas,
que a gente mudou também alguns processos nossos, como divulgação de vagas, currículo express, seleção completa, que para as empresas a gente tentou encontrar as melhores estratégias, melhores soluções, para atender, né, diferentes perfis de empresa também. Bem, vou até já fazer um adendo, a gente comentou que a gente produz muito conteúdo para a galera que está buscando a recolocação profissional. E vou fazer um convite para quem ainda não segue a gente no Instagram. O nosso Instagram é @acheiminhavaga. Lá a gente tem muito conteúdo gratuito e a gente também tem um canal no YouTube, que é Achei Minha Vaga, onde lá a gente produz muito conteúdo informativo, a fundo, para você se preparar para buscar a sua recolocação e o seu desenvolvimento profissional e planejamento de carreira. Na verdade, a gente tenta estar em todas as redes para estar conversando, né, com o candidato, com a pessoa, da forma que ela utiliza aquela rede, né? Então, a gente está aí até no TikTok, querendo ou não, trazendo conteúdo de uma forma diferente. No YouTube, a gente traz também esse conteúdo de tentando explicar um passo a passo, né? No Instagram, a gente traz conteúdo no LinkedIn, então a gente tenta estar presente em todas as redes sociais aí, para trazer, para conversar, né, com essas pessoas que procuram desenvolvimento profissional de uma forma, né, que elas recebem nessa rede social, né. A gente também tem aqui hoje, né, o curso Foca no Emprego, que a gente bate muito nessa tecla, que é justamente para a pessoa que está buscando uma recolocação profissional desde o primeiro emprego, ela já está lá trabalhando, ela quer procurar outro emprego, uma outra recolocação. A gente bate bastante na questão do curso, né, pois esse curso ele é um compilado de todas as informações que a gente tem, a gente detalha bastante sobre isso, e ele a gente criou no meio da pandemia, né, bem no início da pandemia, porque a gente sentiu justamente isso, né, o que a gente vai fazer, já que todo mundo ficou preocupado com a diminuição de empregos, né, por conta da pandemia. Então foi uma forma que a gente fez para tentar ajudar as pessoas na busca por recolocação profissional. Né? E aí, já entrando um pouquinho na questão do marketing pessoal, né? Da imagem pessoal, a gente utiliza muito aqui o termo marketing pessoal, porque, não sei se vocês sabem, marketing em si, ele é como se fosse uma venda. Então, marketing pessoal é a venda da sua imagem pessoal, você se vender, né? Quando você está num processo seletivo ou numa apresentação, né? Vamos dizer também que você já está trabalhando, você está numa apresentação, você precisa... você quer se desenvolver, conseguir uma promoção, você precisa se vender, né? Como tudo hoje, uma apresentação ela é impecável, a gente precisa estar trazendo esse posicionamento. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre como é importante a venda da nossa imagem pessoal, né? A gente sempre está se apresentando de uma forma melhor, né? Como a gente pode usar isso a nosso favor, porque pode pensar que não, pode pensar que chegar numa entrevista simplesmente chegar e falar, não é muito mais do que isso, você está sendo analisado, você está sendo... você está sendo verificado ali por aquela outra pessoa, querendo ou não, numa entrevista, ela é coisa de 20, 30 minutos, né? Então, a primeira impressão é que fica. Então, é muito importante isso, a gente não pode deixar, né, de qualquer jeito aí a nossa imagem. Por isso que a gente, primeiramente, né, explicar para vocês o quanto a imagem pessoal ela é importante para o nosso desenvolvimento, não só para buscar um emprego, né? Nós temos que continuar se desenvolvendo, né, aí na nossa carreira, para se desenvolver, até mesmo na faculdade, no curso. Então, a gente não pode deixar de lado essa questão da imagem pessoal, não é mesmo, Karen? Isso mesmo. Quando você está buscando uma recolocação profissional ou se desenvolver, conseguir subir, né, de nível dentro da empresa que você está atualmente, é muito importante você se atentar à imagem que você tem passado, o nível que você está, se você está no nível técnico, o que você pode buscar para subir de nível, ir para o nível mais avançado da área que você está, simplesmente não parar, né, de se desenvolver. Isso é muito importante, o que a Thaís disse, né, citando o caso das entrevistas, quando você chega numa entrevista de emprego, o tempo é muito curto para o recrutador te analisar. Então, é muito importante você chegar preparado, né, se preparar anteriormente. E quando a gente fala se preparar, pessoal, é buscar entender um pouquinho sobre a empresa que você está indo fazer,
a sua entrevista, entender um pouco sobre o ramo, sobre o que vai ser necessário você desenvolver, se atentar muito. Na hora a gente observa muito, né, Thaís? Às vezes chegam alguns candidatos, a gente tem todo o descritivo das vagas no nosso site, chegam alguns candidatos que eles simplesmente não se atentaram a todas as informações que estavam na vaga. Por exemplo, observar quais atividades que você vai ter que desenvolver nesse trabalho novo que você está buscando e tudo mais. Então, é muito importante essa preparação até antes mesmo das entrevistas, né? Até sendo bem específica, não chegar atrasado. Se você tem que ir, você sabe que a entrevista é em outro lugar, ou em um bairro que você não conhece, se prepara antes, como você vai para essa entrevista, eu preciso de Uber, preciso de ônibus, quanto tempo que eu preciso me preparar antes para não chegar atrasado, como também outros requisitos que você pode se atentar quando você chegar na entrevista, né, Thaís? Então, assim, vai ter um imprevisto, às vezes acontece. Eu vou dar bem exemplos que a gente passa por aqui na Achei, porque eu acho que contando alguns casos, assim, vocês conseguem até colocar, tipo, olha, assim, é interessante ou não. A gente sabe que imprevistos acontecem, né? Então, sabe que houve um imprevisto, avisa com antecedência, o recrutador marcou esse horário para te atender, então é muito importante que você se atente a não chegar atrasado, teve um imprevisto, avisa com antecedência, olha, eu não vou poder participar por conta disso ou daquilo. Então, isso é muito importante. A gente sabe, né, mais uma vez, imprevistos acontecem, então a gente sabe que se a pessoa avisar com antecedência, não fica feio até para ela. Até foi um caso que em uma das lives que a gente fez esses dias no nosso canal, com a Carol, a gente conversou sobre quando a pessoa, além de, por exemplo, assim, quando você vai fazer uma entrevista em uma empresa específica, você não avisa e tudo mais, é com um recrutador específico, mas aqui na Achei são com vários recrutadores que trabalham para várias empresas, então acaba pegando muito mal, você fica mal visto por você simplesmente não ter se atentado a falar, olha, tive um imprevisto, não vou conseguir participar, ou infelizmente vou chegar atrasado por conta disso ou daquilo. Então é muito importante você se preparar anteriormente, até mesmo para não acabar pecando já na hora de chegar atrasado na entrevista, né, Thaís? Exatamente. É tudo uma questão de posicionamento, né? Querendo ou não, está tudo ligado, né? Desde da entrevista, você está se apresentando. Então, se você não tiver o cuidado de, caso tenha um imprevisto, informar para aquele recrutador, olha, vou chegar atrasado ou não vou, né? Ou então, a questão que a Karen falou de você se preparar para você ir para aquela empresa, conhecer um pouquinho da empresa, é uma questão de posicionamento, tá mostrando, né? Vamos supor que você não se prepara para aquela entrevista, você só foi, né? Não teve todo um preparo ali, não estudou nem nada. Você tá mostrando para aquele recrutador, para aquela pessoa que tá te entrevistando, que você não tem um cuidado, né? Que você simplesmente não liga para você mais uma entrevista. E não é isso, né? É justamente isso que a gente fala. Quando você está fazendo uma entrevista, se você quer de fato entrar naquela empresa, você precisa se posicionar referente a isso, você precisa mostrar isso para o recrutador. Então, é a sua imagem, né? É isso que você está falando. Se você chegar lá, se preparar, me preparei para a entrevista, pesquisei sobre a empresa, aconteceu de chegar alguns minutinhos atrasado, mas eu mandei uma mensagem, ou então me justifiquei, né? Pode acontecer de você não conseguir mandar mensagem durante o trajeto, mas eu cheguei, me justifiquei, a pessoa, ela me atendeu, peço desculpa, fala, olha, aconteceu isso, isso e isso, por isso que eu cheguei atrasado. Já mostra o seu posicionamento, o seu cuidado, fala, poxa, realmente os imprevistos acontecem, né? Como a Karen falou. Então, tudo bem chegar atrasado por alguma coisa que aconteceu, desde que você justifique, desde que você se posicione, né? Porque é justamente isso que o recrutador quer. Então ele chegou atrasado, mas ele se justificou. Então eu sei que na empresa ele vai ter esse cuidado, né? Ele trabalhando ali no trabalho no dia a dia, ele vai ter um cuidado, ele vai sempre estar trazendo uma justificativa caso aconteça alguma coisa. Porque assim, a gente não pode esquecer que a gente está se apresentando justamente uma pessoa que a gente não conhece. A pessoa está te conhecendo ali naquele primeiro momento. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter esse zelo na hora de estar fazendo essa apresentação, na hora de estar indo, né? Como a Karen falou, a sua imagem, ela vai muito além ali da entrevista,
né, em si. Começa desde o que a gente brinca, desde o currículo, né? Quando o currículo é o primeiro contato que o recrutador tem com você. Então, às vezes, a pessoa não tem nenhum cuidado ali de estar montando um currículo, né? Ela simplesmente teve até a primeira, né, a primeira live que falou sobre produção de currículo. A pessoa ela não tem, às vezes, esse cuidado, ela monta um currículo de qualquer jeito, ela só escreve, pronto, e aí o recrutador, ou a pessoa que tá ali analisando aquele currículo tem que adivinhar informações. O currículo, ele é um documento, ele tá ali mostrando a primeira coisa o primeiro contato que o recrutador tem com você. Então, esse cuidado, desde o cuidado com o currículo, de montar um bom currículo, de ter bem descrito, já tá te apresentando para aquele recrutador, já tá te apresentando. Então, quando você for pensar, né, eu preciso procurar um emprego, vou buscar uma recolocação, pensa com cuidado em toda essa trajetória. Tá, o primeiro passo é o montar o meu currículo? Ou não, a gente brinca que o primeiro passo nem é montar o currículo, a gente fala muito sobre a questão do autoconhecimento. Porque se a gente não se conhecer, né, Karen? Se a gente não saber um pouquinho sobre a gente não vai conseguir se apresentar, né? Assim como qualquer coisa na vida. Se a gente não soubesse falar sobre a questão da imagem pessoal, a gente estaria simplesmente enrolado aqui para falar. Então, o simples fato de você se conhecer um pouquinho, entender sobre você, entender sua trajetória profissional, entender sua trajetória pessoal, na hora de você escrever isso no currículo, apresentar numa entrevista, vai ser muito simples, vai simplesmente sair... Exatamente. Sim, essa tecla que a gente fala muito aqui na Shea, quem acompanha a gente sabe, a gente fala muito sobre autoconhecimento. Onde eu estou agora, por que eu estou nessa área, por que eu estou nesse cargo, e o que eu almejo, né? O que eu tenho ambição de alcançar. Isso é muito importante, pessoal, porque às vezes a gente depara assim, com candidatos assim, tem 20 vagas em aberto no nosso site, a pessoa se candidata nas 20 vagas. Algumas vagas que uma é de uma área, outra é de outra área totalmente diferente. Não se atenta, mais uma vez, não se atenta às informações, aos requisitos necessários. Então, é muito importante você se autoconhecer. Você é bom na área de comunicação? Vai para essa área que é mais atendimento e tudo mais, de vendas, enfim. Você é a área mais analítica? Vai para uma área mais técnica. Tentar entender realmente. Isso é muito importante, porque a gente está falando sobre personalidade, sobre perfil. E por que isso é tão importante? Porque, querendo ou não, você analisando, se autoconhecendo, sabendo qual que é a área que você realmente, assim, se dá melhor, você vai ter mais resultados, você vai trabalhar mais feliz, você sabe que é uma área você tá mais preparado, até por toda a trajetória, que foi o que a Thaís falou, toda a trajetória sua. Então, realmente, assim, antes de começar a enviar currículo para todo mundo, para e pensa. Olha, eu sou mais quieto, eu acho que se eu fosse na área mais de informática, de computação, ou outra área que seja, então tenta analisar mesmo assim o seu perfil, o que você quer para sua área. Se você não trabalha nessa área atualmente, não precisa ficar, eu queria ir para a área de computação, mas eu não tenho conhecimento. Busque conhecimento, hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem muito conteúdo gratuito na internet que você pode tentar desenvolver uma nova habilidade para você mudar de área ou conseguir o seu primeiro emprego também. Então, a questão de autoconhecimento é fundamental para você falar assim, nossa, eu estou buscando meu primeiro emprego, ou estou atualmente trabalhando na área de vendas, mas eu quero para uma outra área. Vai fundo, busca conhecimento, se atualizar e joga isso para o seu currículo e na sua busca de vagas. Analise certinho as vagas que você tem buscado, até em questão de imagem pessoal, isso é muito importante, mais uma vez. Até por ser uma empresa de recrutamento e seleção, a gente lida com muitos candidatos em muitas empresas diferentes. Então, às vezes, você se candidata para uma vaga específica para uma empresa X, mas a gente tem outras vagas parecidas em outras empresas, até diferentes vagas, né? Que a gente sabe que o perfil desse candidato vai dar para outras. Então, é muito importante você ter um currículo bem elaborado, ter ciência do que você quer para sua carreira profissional, para aí sim você ser bem visto, você ter uma imagem boa para passar para o recrutador e até mesmo para as pessoas que trabalham junto com você, saber que você está buscando avançar, né? Sempre quando atingir um pico de um objetivo seu, qual que é o próximo? Qual que é a minha próxima meta? E ainda mais hoje em dia, né, Thaís? Com a internet dá para você sim se desenvolver de forma gratuita.
e ir atrás, né, realmente da sua recolocação profissional de uma área que você está feliz, contente trabalhando, né? É uma coisa que a gente brinca até aqui, né, Karen? A gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho. Se a gente não fizer uma escolha, se é porque a escolha vem primeiramente de nós, do que realmente a gente quer, né? Qual área realmente a gente quer entrar, ou se eu já estou numa área, né? A gente é da área de marketing, tá? Mas dentro da área de marketing é tão amplo, que área especificamente eu quero trabalhar? Porque você passa a maior parte do seu dia. Se você não trabalhar naquilo que você gosta, se você não saber, né, o início, que é ter essa preparação, ter esse autoconhecimento de saber realmente o que você quer, você vai ficar frustrado no seu trabalho, você vai passar os dias reclamando porque, né, você não está fazendo necessariamente aquilo que você quer. Então, desde você se autoconhecer mesmo, essa questão de o que eu quero para minha vida, o que eu vejo eu fazendo, né? A gente traz bastante exercício também, né? Tanto nos nossos conteúdos, tudo de o que você vai fazer para instigar esse autoconhecimento. O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. E aí, com base nisso, você vai saber se posicionar. A gente fala, né? Existem vagas de emprego, mas é uma via de mão dupla. Tanto a empresa precisa estar satisfeita com aquele colaborador, como o colaborador precisa estar satisfeito com a empresa, estar satisfeito com o cargo que ele está. O pessoal brinca bastante aqui, né, que quer vir trabalhar aqui na Achei Minha Vaga, que a gente é muito alegre, todo mundo se diverte, que a gente se diverte porque realmente a gente gosta daquilo que a gente faz, né? Se não gostasse, claro que não seria do mesmo jeito. Então, você sabendo exatamente aquilo que você quer, o que você quer seguir, às vezes até listar, né? Eu descobri no exercício de autoconhecimento que eu gostaria de trabalhar nas empresas XYZ. Lista isso também na hora de você buscar essa recolocação e não simplesmente sair, que nem a Karen falou, que o pessoal se candidata em diversas vagas. Tem 20 vagas no site, as pessoas se candidatam nas 20 vagas sem ao menos, né, ler o que está ali, ler aquela informação, se ver que realmente é importante para ela, porque é você que vai estar trabalhando ali, né? Você que vai estar ocupando aquele cargo, então tem que ser algo mesmo que você goste, que te dê prazer, que você trabalhe, né, contente, porque, como eu falei, né, a maior parte do seu dia não compensa você ficar ali por não gostar só para preencher hora, né? Hoje a gente não pode mais desperdiçar, né, a nossa vida com coisas que a gente não gosta. Então, se você gosta, vai atrás, busca, realmente se questiona o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer e vai atrás disso, porque o mercado, ele tá assim, né? O mercado, ele tá buscando cada vez mais, as empresas, elas buscam cada vez mais pessoas que se são compatíveis com a cultura organizacional, que acreditam nos mesmos valores, porque as empresas, elas sabem que a empresa só vai andar, ela só vai crescer no mercado se as pessoas estiverem pensando da mesma forma, se os colaboradores... O grande capital das empresas são as pessoas, né? E isso é claro. E isso é tão fundamental para a sua imagem pessoal, tanto para você chegar numa entrevista e pontuar para o recrutador, olha, eu quero trabalhar nessa empresa por conta disso, disso, disso. A cultura da empresa é compatível com os meus objetivos profissionais e eu busco me desenvolver profissionalmente dessa forma. E na empresa eu consigo visualizar isso. Isso é muito importante. E até mesmo no dia a dia, né, Thaís? Trabalhar engajado, trabalhar com o que você gosta, com o que você realmente tem aderência, tem um perfil do que você está fazendo, trabalhando. E isso em questão até de networking, imagem pessoal, para você se desenvolver dentro da empresa é fundamental, né? Falando um pouquinho mais, né, voltando, né, para as entrevistas, falando um pouquinho mais sobre comunicação, né, pessoal? Você é muito o que você fala, mas além do que você fala, você também é muito o que você aparenta para as pessoas. Então, a parte de autoconhecimento também te ajuda nessa área, né? De ter mais segurança para falar sobre a área que você quer trabalhar, ter mais segurança para falar sobre os conhecimentos que você precisa e habilidades que você tem para se dar bem na vaga que você está buscando e até mesmo atingir um novo objetivo profissional, uma recolocação. Então, isso é muito importante. E até mesmo a comunicação não verbal, de como você se comporta na entrevista, desde a hora do que você abre e senta na cadeira,
não vai ficar tudo largado e tudo mais. Então, assim, são posturas mínimas que você deve levar em consideração na hora da entrevista. Até voltando um pouquinho para a parte do atual, né? Pelo menos aqui na GE, a maioria dos nossos processos seletivos tem acontecido de forma totalmente online, então é por vídeo. É muito fundamental, mais uma vez, a parte da preparação. Muitas pessoas pecam na parte da preparação nas entrevistas online. Não é porque você não vai presencial na empresa que você não tem que se preparar antes. Prepare um ambiente silencioso, a sua câmera, o recrutador vai querer... Não precisa se arrumar muito, mas estar bem apresentável para a entrevista, busca um lugar iluminado, silencioso, mais uma vez, para não ficar feio para você na parte da entrevista, até mesmo online, né? A gente já se deparou com alguns casos, a gente não é recrutadora, mas a gente observa, a gente lida todo dia com os candidatos, com candidatos que simplesmente não se preparam, estão no mercado, no meio da rua, liga a câmera como se estivesse conversando com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, não leva a sério. Esse não levar a sério e não se preparar para uma entrevista, mesmo que seja online, pessoal, o nível o nível, né, não muda, tanto online quanto presencial. Então, se prepare. Principalmente, eu acho que isso é muito importante dizer, né, Thaís, que a gente tem observado muitas pessoas que não levam tão a sério mesmo, né? Não é porque online. A gente tá... Isso, não é porque a gente agora está no online, né, que significa que você não está sendo observado, que você está sendo analisado. Então, é muito isso que a Karen falou, né, de quando você vai estar fazendo uma entrevista, tanto online como presencial, você precisa se atentar a algumas questões, né, que é tanto a sua comunicação e como a comunicação é não verbal, questão de postura, né, a gente aqui no online, a gente não pode chegar aqui, eu me debruçar, né, apoiar o braço assim no rosto, como se demonstra que eu simplesmente não estou nem aí, né, tô aqui falando. Então, sempre começar a se policiar, ver realmente o jeito que a sua postura perante quando você fala, né? Se você não tem costume de fazer chamadas de vídeo, né? Eu vou ter uma entrevista online, mas eu não tenho costume de fazer chamadas de vídeo. Teste antes, chama um colega, um amigo, alguém da família mesmo, fala, vamos testar aqui comigo? A gente até aqui, quando vai fazer, antes de fazer live, antes de fazer qualquer coisa, a gente sempre testa. Todas as lives a gente testa. Isso, aqui mesmo a gente começar. Você para na câmera, arruma, vê se tá certinho. Aqui na Achei Minha Vaga mesmo, a gente trabalha numa avenida, então tem muito caminhão, tudo, tá? Onde que é o melhor lugar que eu posso ficar que terá menos barulho? Claro que interrupções, a gente sabe que pode ter, que pode acontecer de barulho, tudo, mas aonde que eu posso estar para tá passando uma imagem melhor, né? Para não estar interrompendo a minha fala. Caso você esteja na sua casa e realmente esteja um barulho, o vizinho tá tocando uma música alta, pode explicar isso pro recrutador, falar, olha, bom dia, boa tarde, tudo bem? Então, peço desculpas primeiramente, meu vizinho tá fazendo barulho. O recrutador vai entender isso, né? Porque não são coisas que estão ao nosso alcance. Desde aquilo tudo que esteja ao nosso alcance, vai para um lugar, como a Karen falou, mais silencioso, um lugar que dê para te ver melhor, né? Ter esse cuidado mesmo, né? Como a Karen falou, a gente ouve, né, sobre as entrevistas, a pessoa ela não tem o cuidado, já aconteceu, tinha entrevistas do pessoal deitado no sofá, no mercado. Camisa, o mínimo, né? Colocar uma camisa. Isso, então se apresentar mesmo é como se fosse realmente uma entrevista presencial. A gente não pode nem mais ficar falando como se fosse, porque agora o online, né, ele realmente chegou aí pra a entrevista, né? A entrevista é uma entrevista. Raros os casos, né, que são presencial ainda. Exatamente. Então você tem que ter esse posicionamento, veste com a sua melhor roupa, vou me apresentar, veste a roupa que você se sinta bem, que se sinta confortável, né? Entrando até nessa questão de vestimenta, que o pessoal tem muita ainda dúvida de como que eu vou me vestir, como que eu vou me apresentar numa entrevista, coloco muita maquiagem, não coloco maquiagem, coloco muito acessório, não coloco muito acessório. Essa questão da vestimenta, ela é muito, né, de você realmente analisar. Por isso que a gente fala que o autoconhecimento é tão importante. De você analisar, de você entender como é que funciona, né? Só um instantinho, gente, porque tá tocando aqui.
Kai, se você continuar aí, por favor. Eu continuo. Exatamente, pessoal. Na parte de se preparar, né, sua vestimenta para você participar de uma entrevista, e isso também deve ser levado em consideração dentro da empresa, quando você conseguir conquistar a sua vaga, né? É muito importante, pessoal, de regras básicas. Evite um decote muito grande, caso seja mulher. Homem, evite, tente entender se você pode ou não ir de bermuda, regata não é tão interessante, acessórios femininos e masculinos, seja mais discreto, sempre é interessante você não tentar aparecer tanto, né, se marcar, como a Mônica disse, se marcar, porque vou linda, maravilhosa, maquiagem, cabelo, tudo feito. Isso é bem visto, sim. Só que não precisa exagerar, tá, pessoal? Se maquiar muito, tipo, 9 horas da manhã tá super maquiada, tá super arrumada, um salto. Veja até o que é compatível com a vaga que você está buscando. Isso é muito importante. As pessoas observam o perfil de roupa que você vem na entrevista, se é compatível ou não, até mesmo com a cultura e com os costumes da empresa. Então, são regras muito básicas que você deve levar em consideração na hora de participar de uma entrevista. Vou até contar o que já aconteceu. Principalmente acontece com gente muito novinha. Aconteceu comigo, eu fiquei super desesperada na primeira entrevista que eu fui participar, que eu tinha que estar extremamente arrumada. E aconteceu também com um menino. Ele era uma vaga de estágio, era uma vaga simples, na área, acho que era até de produção. O menino foi totalmente vestido como se ele estivesse indo para um casamento, vou dar esse exemplo. Terno, gravata, sapato social. Veja se é compatível ou não com a área que você está buscando. Às vezes, se fosse uma área mais de direito, mais executiva, ok. Porém, fique atento mesmo se é compatível ou não com o meio em que você vai trabalhar. Por isso que é importante a preparação antes da entrevista de emprego. Ver se é compatível, qual que é a cultura da empresa, como que as pessoas até mesmo se vestem para ir ou não, né? Trabalhar nesse lugar. Não esquecendo também de como você se veste, né? Sim, não é porque você nunca, vamos supor que uma entrevista presencial, você nunca colocou um salto no pé e você vai querer colocar salto só porque é uma entrevista. Não é bem assim, né? Então, tentar linkar tudo isso. Tudo é, como a gente falou, a questão da preparação. Como que a empresa é? Uma empresa mais descolada, uma empresa mais formal, e por esse sentido, tá, é uma empresa mais formal. Eu tenho roupas, você também não vai sair comprando roupa, né? Não tem necessidade. Então tá, qual que é a roupa mais adequada para mim utilizar? A entrevista para qual cargo? Né? Então tem muito disso. Aqui, principalmente no online, só um adendo, tocou o telefone, eu avisei, como eu falei, imprevistos acontecem. Pode acontecer com qualquer pessoa, não tem problema nenhum isso, tá, gente? Na prática aqui para vocês. Isso. Aqui, por exemplo, que é um portal online, né, uma chamada de vídeo, normalmente se você está sendo visto, né, só a parte de cima. Então, colocar uma blusa que realmente pode até ser neutra, né? Muitas coisas significam, né? Como a Karen falou, um decote muito maior, às vezes não tem nada a ver com uma empresa formal, tudo isso. Então, tudo isso vai ser analisado, até a cor da roupa, às vezes, não também fica preso à roupa que você vai utilizar. Mas tentar entender, tentar pesquisar o que aquilo vai transparecer, o que aquilo vai mostrar. É muito disso, de você não deixar de ser você, mas também ter esse cuidado, ter essa preocupação de como que eu vou me vestir, como que eu vou mostrar isso. É aquela tal coisa, todo mundo tem aquela roupa que ela adora, né? Então, coloca a sua melhor roupa que você gosta de usar, uma roupa que você se sinta confortável, para justamente, porque na entrevista você já está no momento de tensão, então você precisa estar mais relaxado, trazer cada vez mais, né, essa questão de você ficar mais tranquilo, né, você ser você mesmo. A entrevista você não pode deixar de ser você mesmo. Uhum. Até observações, tente ir de forma confortável também. Acho que é importante dizer, né, Thaís? Às vezes mulher fica muito preocupada com uma roupa, ou homem também, né? Vai com uma camisa que sabe que é um tecido mais pesado, mais duro, que você já está tenso nessa situação e acaba indo com uma roupa que te deixa mais tensa, de tipo assim, não está saindo nada fora do lugar, ou o meu botão da camisa está abrindo ou não. Então, é muito importante. E também
até ressaltando que a Thaís falou de ser uma roupa que você se sinta bem. E você observar isso até antes, por exemplo, assim, se você a preparação, né, de autoconhecimento em empresas que você sabe que faz sentido, a cultura da empresa faz sentido até mesmo com a forma com que você se veste. Se você é uma pessoa que realmente gosta e precisa estar confortável, mais descolado, você vai para uma área muito formal, você vai ter dificuldade, como é o caso de outras pessoas que estão acostumadas a usar uma roupa mais social, salto todo dia, vai para uma área muito descolada, né, e inovadora, uma empresa nesse perfil, acaba se sentindo deslocado também, né, Thaís? Isso é importante observar também, na hora que você for buscar um emprego. Até porque, assim, eu até brinco, né, depois da pandemia, a gente ficou 6 meses em home office. Quando a gente voltou pro presencial, até o jeito de vestir mudou, né? A gente mudou muito, mas com essa questão confortável, né? Eu não abro mão de um bom conforto. Então, é muito disso também. Você não se sentir bem com uma roupa, como a Karen falou, uma roupa social, e aí a entrevista ela é presencial, o trajeto que você faz, a cidade, né? Esses dias tá calor, tá frio, você chega suado, aí você já tá preocupado, porque, nossa, eu tô tão suada, essa roupa tá apertada, pode ser por tudo. Você vai estar tão preocupado nisso, isso te deixa mais tenso, mais angustiado. Na hora de você se apresentar, você já tá tão preocupado com tantas coisas que você não consegue ter uma entrevista. É mais uma coisa para você ficar tenso mesmo, né? Isso, você não consegue ter uma entrevista tranquila, né? A entrevista a gente não pode esquecer, por mais que a entrevista ela é essencial, ela é basicamente um bate-papo, uma outra pessoa que está te conhecendo melhor. Então, você precisa estar relaxado de alguma forma. Eu sei que é muito fácil falar, né? Aqui na teoria, mas na prática é completamente diferente. Mas você precisa estar o mais relaxado possível, né? Essa questão da preparação, não só da roupa, como a gente falou, de você se conhecer, porque na hora pode dar branco, né? Na hora você tá nervoso. Então, é importante, na entrevista, provavelmente você vai se destacar se você tiver um bom posicionamento, não porque você foi com uma roupa mais bonita, exatamente, mas sim porque você tá ligado no que a empresa precisa, tá ligado no que você faz, você pode oferecer para a empresa. Então, assim, se preocupe sim com a roupa que você vai, mas o fundamental, se prepare para o cargo que você está buscando e para a empresa que você está buscando conseguir a recolocação profissional. É muito fundamental isso. Às vezes a gente fica muito preocupado, que a Thaís comentou, fica muito preocupado com que roupa que eu vou, com isso e aquilo. Às vezes tem uma entrevista, tipo assim, no dia seguinte já tá super preocupado com a roupa. Não, tira um tempinho para pesquisar sobre a empresa e tudo mais, que isso pode ser que seja decisivo para você conquistar a vaga, não se o seu brinco é grande, ou se você está de salto, ou se você está com uma camisa bonita. Então, isso é importante, sim. É um conjunto, porém, né? É todo um conjunto. Porém, foque nas suas habilidades, que tenho certeza que isso que vai te destacar no processo de seleção. Exatamente. Até voltando um pouquinho a questão da postura, né? Então, você tá vamos supor, você já escolheu a sua roupa, lá uma roupa confortável, uma roupa que você vê que é de acordo com a empresa, tudo. Quando você vai fazer uma entrevista, você precisa ter uma postura, né? É uma entrevista online? Tá. Onde que é melhor? A mesa da minha cozinha? Então eu vou colocar o computador na mesa. Mas a minha entrevista, eu não tenho computador, pode ser pelo celular? Tudo bem, então avisa o recrutador, vê pro recrutador, tá? Qual que é a melhor forma? Horizontal, vertical? Como que eu vou me apresentar? Como que eu estou sendo, né? A entrevista online é ainda mais fácil. Como que eu estou transparecendo na câmera? Abre a câmera antes, dá uma olhada. Minha roupa, ela tá certa, ela tá errada. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo, tudo. E como você vai se posicionar referente a isso, né? E aí não vai ficar debruçado, não vai ficar de qualquer jeito. Numa entrevista presencial também, você tá com a sua bolsa, larga a bolsa de qualquer jeito. Não, coloca a bolsa certinho, tenta... não se esqueça que você está sendo analisado ali e a sua postura ela vai dizer como você vai se comportar no trabalho, né? Não que no trabalho você vai ficar engessado, né? Até porque aqui a gente não fica. Aqui a gente às vezes fica até jogado tudo, mas você está se apresentando, aquela coisa da primeira impressão é que fica. Então você tomar cuidado com isso e também tomar cuidado com como que você vai transparecer
transparecer aquilo, né? Como que o seu rosto ele fala, né? O corpo inteiro ele fala. Então, às vezes, se você tá prestando atenção, não faz uma cara franze na testa, que mostra que você tá bravo, né? O rosto, ele tem várias expressões referentes às emoções, né? De nojo, de alegria, de tudo. Então, se você tá alegre, seu olho vai brilhar automaticamente, né? Seu olho vai brilhar, você vai sorrir na hora de falar, seu olho vai sorrir, você inteiro, seu corpo inteiro vai transparecer isso. Se você tá tenso, tá apreensivo, a gente tem costume já de se fechar, né? De travar, a gente nem se mexe. Travar, assim, isso. Então, tomar cuidado com isso. Ai, mas como que eu posso fazer isso? Fazendo exercício, gente. Exercício é tudo. Vai na frente do espelho, como que você fala? Você gesticula muito? Você não gesticula? Você gostaria... eu gesticulo muito, gostaria de gesticular menos. Então, começa mais se policiar. Tem um pessoal que, quando vai fazer a apresentação, né? Principalmente, se tiver muito em faculdade, pega a caneta. Pega uma caneta, se você precisa desse apoio, pega uma caneta para falar, pega alguma coisa, vai treinando, né? Claro que na entrevista às vezes você não precisa de caneta, mas você treinando na sua casa, na hora, vai ser muito mais fácil durante o momento da entrevista. Então, como que eu me comporto? Se eu fico com o ombro muito, né, curvado, se eu fico mais arqueada, olha a diferença, gente, ó, a diferença é nítida. Arqueado, mas mais, né, com o peito aberto. Mostra um posicionamento, mostra que você tem uma determinação. E é justamente isso que você quer mostrar na entrevista. Olha, eu sou assim, assim, assado. Então, por isso, voltando, batendo na tecla, que é o que a gente mais vai falar aqui, o autoconhecimento é mega necessário, né? Claro que uma pessoa, por exemplo, a gente fala muito de questão de TI, né? Quem é de TI é uma pessoa menos introvertida, menos extrovertida, ela é mais introvertida, né? Então, claro que o posicionamento dela vai ser diferente, por exemplo, de mim, da Karen, que a gente é mais extrovertida, mais de falar, mais de movimento, mais de gesticulação, vai ser diferente. E isso vai ser analisado também durante o processo seletivo. Então, eu sou introvertida, para vaga de TI, eu preciso ser extrovertido? Não precisa, né? Você se conhecer e justamente saber trabalhar isso. Eu falo demais. Como que eu vou trabalhar isso? Então, eu falo demais, então eu vou trabalhar a minha comunicação. Né? Pode falar. Não, até tem uma frase, eu não sei se eu vou lembrar exatamente a frase, mas é tipo assim, para toda vaga tem um candidato ideal e o candidato ideal tem uma vaga ideal também, né? Exatamente. É tipo assim, toda panela tem uma tampa. Então, não adianta, você sabe que por isso que é importante você saber o que você quer, qual que é o seu objetivo profissional. Porque provavelmente, se você souber, ele vai ser compatível com o seu perfil de personalidade. Então, a empresa que estiver buscando um profissional com o seu perfil, vai ser compatível você ser introvertido ou extrovertido, comunicativo, executor, planejador, enfim. Isso é muito importante, né? Porque às vezes você fica tipo, eu não consigo tal vaga, eu chego numa entrevista, sabe que às vezes acontece muito, pelo menos pelo que eu sei, de acontecer dinâmicas em grupo para área de atendimento, por exemplo, assim, de como a pessoa vai se comportar em algumas situações. Você sabe que você tem dificuldade em se comunicar e tudo mais, é muito introvertido, então será que as vagas que você tem buscado atualmente faz realmente sentido para o seu perfil? Então isso é muito importante, né? E eu quero até fazer uma observação, dar uma dica para vocês, que acontece muito comigo, já aconteceu muito antes também, com alguma apresentação, é a ansiedade. Isso é muito complicado, quem é ansioso sabe, que às vezes você simplesmente acelera num nível de estar tão ansiosa e todas as emoções à flor da pele, você sabe que você está indo para uma entrevista para ser testado, então assim, o coração chega a acelerar. Então eu estou até passando essa dica para vocês aqui, porque eu sei que é muito real o que acontece comigo, até mesmo não só para entrevista, né? Em outras situações, apresentações na faculdade, fica muito ansioso. E às vezes não é nem não saber como se comportar, é a ansiedade mesmo que faz com que você atropele tudo. Então tenta se preparar também com a ansiedade, pega umas dicas na internet de como reduzir o seu estresse e entenda qual que faz mais sentido para você, qual que é o melhor para você. Para mim sempre vale a respiração. Eu sei o que eu tenho que fazer, é isso, meu objetivo, pensa, mentaliza, respira, dá uma contada de 0 a 10
e faz as coisas acontecerem, porque a gente sabe que muita gente fica muito nervosa, e eu sou dessas, então eu quis muito passar essa dica para vocês. Não, mas contar que a minha é de respiração, mas se você tiver um tempinho, aliás, indico, né? Se você é ansioso, busca na internet outros jeitos que você pode baixar a sua euforia para você chegar mais tranquilo na entrevista e não se atropelar mesmo, né? Acho que essa dica é muito importante, né, Thaís? Não, exatamente, é isso que você falou, cara, e você sabe exatamente o que funciona pra você. Eu, por exemplo, você já viu várias vezes, quando eu fico muito eufórica, essa parte minha inteira fica vermelha, né? E já aconteceu de entrevistas, inclusive quando eu fui fazer entrevista aqui pra Shea, essa parte ficou toda vermelha, e eu sei que eu tenho isso, e eu percebo isso. Então, você só de perceber isso daí, tá, isso é uma reação do meu corpo, não é uma coisa que eu tenho controle. Mas só de você perceber isso, já é uma coisa, você consegue dar uma contornada. Tá, eu tô ficando muito eufórica, peraí. Então, às vezes eu tô falando tão rápido, tô me atropelando, tô me embolando toda. Então, é um sinal que o corpo ele fala, né? Então, meu corpo tá falando isso, então, peraí, deixa eu dar uma respirada, deixa eu no meu caso, né, quando eu percebo que eu tô assim, eu já começo a parar um pouquinho, porque eu sou acelerada já, então, peraí, às vezes eu tô falando tão rápido que eu tô embolando, às vezes até aqui mesmo, e eu não percebo. Tô falando rápido, tô embolando, então pera, deixa eu dar uma calma, deixa eu começar já a falar mais pausadamente pra pessoa entender, né? A gente não pode esquecer que a comunicação ela é tudo, a comunicação verbal. Muitas das vezes a gente simplesmente fala, né, e não escuta, né? Uma questão da comunicação também é muita questão da escuta, você entender aquilo que a pessoa tá falando, né? A gente fala bastante disso, inclusive no nosso curso Foca no Emprego, né? A gente tem uma aula só de comunicação verbal e não verbal. A gente fala muito disso, de você parar para você escutar a outra pessoa, o que de fato ela está perguntando, para aí sim você chegar e transcorrer uma determinada conversa, né? Muito simples eu chegar numa entrevista e me apresentar. Sou Thaís, tenho 25 anos, sou formada em publicidade, eu fiz pós, blá, 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 e fico lá falando, né? 15, 20 minutos falando e eu não dei brecha pro recrutador perguntar o que de fato ele quer, né? Então, escuta, tá, o que ele vai conduzir a entrevista, a gente não pode esquecer isso, a gente tá ali pra ter uma conversa, mas ela vai ser conduzida por outra pessoa, então a gente vai ser muito simples. Aí só vai ter que estar continuando, né, de acordo com as perguntas que esse recrutador fizer pra gente. Ele vai falar, me fala sobre você. Tudo bem, meu nome é Thaís, tenho tantos anos, isso. Aí ele vai falar, me fala sobre as suas experiências, isso. Você ouvindo, né, você ouvindo de fato o que a pessoa está falando, quando você for dar uma resposta, quando você for falar, vai ser muito mais fácil do que você simplesmente falar sem parar, né? E aí, às vezes, você perde até a linha de raciocínio. Nunca aconteceu com você. Comigo aconteceu já várias vezes. Eu tá falando, peraí, qual que é a minha linha de raciocínio? O que foi o ponto inicial? Então, você ouvir o recrutador me perguntou que eu já nem lembro mais. Isso é muito importante. E você já tá nervoso, né? E você já tá nervoso, nem esquecer. Exatamente. Aí você não consegue lembrar o que realmente ele queria saber de você, porque você deu 1000 voltas e acaba te dando um branco, porque você não soube ouvir o que ele queria, né? Em poucas palavras, você conseguiria responder ele de forma objetiva e direta, né? Ele ia entender o que ele realmente precisava saber. E não é porque a gente tá falando aqui pra você escutar que também você vai responder assim, né? Ah, você já trabalhou? Não. Sim, não, sim. Ah, trabalhei 2 anos. Não. Transcorra sua fala. É tudo como a gente falou, questão de autoconhecimento. A imagem é tudo, gente. Você tá comunicando algo, você é um combo de tudo, né? Desde, como a gente falou, desde a sua roupa, como você fala, a sua postura, é tudo junto. Então, como eu falo, como eu demonstro, estou passando a minha mensagem de forma clara, o recrutador perguntou de mim. Eu não preciso me estender na minha fala, né? Tem uma questão que a gente fala que é agora eu esqueci, pit stop. Pit stop. Imagina assim, você tá dentro do elevador, o elevador tem 15 andares no prédio. Você entrou nesse elevador e tem uma pessoa que você considera demais, que você sempre foi seu sonho conhecer. Você tem exatamente 20 segundos para você se apresentar para essa pessoa. Quando você se apresenta para essa pessoa,
Aí sim, no final, né, acabou, desceu todos os andares, subiu, você fala assim, olha, você quer me conhecer mais? Se você falou tão bem de você nos 20 segundos, a pessoa ela vai querer saber mais sobre você. Ela vai querer continuar uma conversa com você. Tipo, isso é um fato, gente. Questão de oratória é um fato. Você foi tão interessante, você passou tanta confiança no que você falou em 20 segundos que vai se continuar numa conversa, né? A gente não tá falando que uma entrevista vai durar 20 segundos. Mas você saber falar num espaço, né, curto de tempo, você saber falar num espaço curto de tempo e ainda assim continuar uma conversa, né? Tipo, eu fui tão interessante na minha fala, eu passei tanta credibilidade que o recrutador ou outra pessoa, ela se interessou tanto por mim que essa conversa ela vai continuar, né? Que essa entrevista ela vai continuar de uma forma mais dinâmica, né? Então a gente saber falar, né? Saber pontuar, saber ser objetivo. Quando a gente fala objetivo, não é sim e não, palavras curtas, né? Saber desenvolver uma fala, né? Então, e para tudo isso a gente precisa o quê, Karen? Estudar, né? Estudar. Precisa estudar, se conhecer. Tá, eu falo demais, então tá, preciso me policiar mais para falar. Falo de menos, então como que eu vou desenvolver isso, né? Claro, de tudo de acordo com a área. E mais uma vez, o autoconhecimento, né, Thaís? Não adianta. Você também, você tem 20 segundos para passar, esse exemplo, usando o exemplo do pit stop, você tem 20 segundos para passar informações sobre você. Você não vai focar no que você, na sua introversão, por exemplo. Não, você vai focar no que você é realmente bom. Então, saber evidenciar os pontos fortes do seu perfil profissional, não focar no que é dificuldade para você. Imagina só, você chega numa entrevista, oi, tudo bem e tal. Então eu tenho muita dificuldade de falar em público. Tá, mas às vezes nem faz sentido para a vaga que você está buscando. Então, o que faz realmente sentido? Olha, eu tenho muita facilidade em desenvolver softwares. Enfim, isso é muito importante. Então, você saber o que faz realmente sentido para a vaga, o que é interessante para o recrutador e saber ouvir real o que ele precisa saber de informação de você na entrevista de emprego. Até outra coisa que é muito importante, né? Até entrando nessa área mais de networking, né, Thaís? A parte de ouvir, tanto não só o recrutador, mas ouvir, às vezes passo por outras entrevistas também, mas também ouvir pessoas que têm trabalhado com você e saber se expressar, né? Digamos assim, eu e a Thaís, a gente passa a maioria do tempo juntas. Ela sabe as áreas que eu busco de estudo e desenvolvimento profissional, e querendo ou não, se acaso acontecer de eu ir para uma outra empresa, por acaso, ela sabe quais são os meus pontos fortes e não tão fortes, mas enfim, saber evidenciar e se comunicar com as pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, até citando de novo uma live que a gente fez esses dias atrás com a Carol, que é a nossa recrutadora aqui, né? Ela citou de como você se comunica até mesmo com os seus amigos, pessoal da faculdade, pessoal do cursinho, enfim, independente. Até mesmo assim, do seu bairro. As pessoas sabem realmente o que você quer profissionalmente, elas sabem qual que é a área que você trabalha. Tenho certeza que se você souber pontuar a área que você busca de desenvolvimento, a área que você trabalha, se amanhã ou depois, nas empresas que elas trabalharem, se elas precisarem de alguém na área administrativa, se é dessa área, elas vão falar, nossa, a Karen trabalha nessa área, faz sentido, porque ela é uma pessoa engajada, eu sei que ela está buscando se desenvolver, ela comentou comigo que está fazendo um tal curso. Então, isso é muito importante, gente. Quando a gente fala networking, até mesmo por ser uma palavra em inglês, a gente acha que é uma coisa, assim, muito de outro mundo. Tipo, mas o que é networking? Gente, networking é a sua rede de contatos. Sua rede de contatos que você lida dia a dia no trabalho, sua rede de contatos que você lida dia a dia na escola, enfim, os exemplos que eu já citei aqui. Então, é saber pontuar qual que é a sua área de trabalho, de interesse, de desenvolvimento e tudo mais. Então, acho que essa dica que ela deu é muito válida, porque às vezes a gente, assim, acaba focando em outras coisas, em outras conversas, e as pessoas, às vezes, até que estão à nossa volta, nem sabem, né, a área que você estuda, a faculdade que você faz. Às vezes está procurando emprego e ninguém sabe, né? Vamos supor, uma pessoa que faz bolo nunca saiu falando para as outras, né?
que fazem bolo. Às vezes eu faço bolo lá, sou confeiteira, tudo, e aí a Karen vai fazer o aniversário dela e ela lembra de mim. Por quê? Porque ela sabe, eu sempre convivo com ela, eu falo, gente, uma coisa que a gente sempre fala, a vida pessoal e a vida profissional, por mais que o pessoal fala que ainda dá pra separar, eu acredito que não tem nem como, né, separar isso. Você é a mesma pessoa, né? Você não se divide no meio e fala, tá, agora eu sou a Thaís profissional, agora eu sou a Thaís pessoal. Não, é claro que são posicionamentos diferentes, né? Você não vai falar do mesmo jeito que você fala com seus amigos numa entrevista, numa apresentação, tudo. Porém, você é a mesma pessoa, então por que não deixar as pessoas saberem, né? Eu estou procurando emprego, então deixa eu contar para minhas redes, olha, estou procurando emprego, hoje eu faço isso, já fiz aquilo outro, contar histórias, né? Contar a sua história para as outras pessoas, porque pode ter certeza, quando a gente fala da indicação, né, o pessoal ainda bate muito nessa tecla, só quem entra nas empresas é quem indica, QI. A indicação, gente, ela vem disso, de você ter um bom network. Né? A pessoa, ela te conhece, ela lembrou de você, ela tá lá na empresa, abriu uma vaga, você abriu uma vaga que ela acredita que você se encaixa, ela vai entrar em contato com você, ela vai lembrar de você e ela vai falar de você, né? A imagem pessoal é muito disso, você deixar uma marca, você é uma marca, a gente não pode esquecer disso, nós somos uma marca, não tem ali o McDonald's, o Burger King, todas essas marcas não têm bons posicionamentos. Você também precisa ter esse posicionamento, né? É por isso que a gente vê tanto influencer por aí, que eles têm um posicionamento, eles são uma marca e eles transparecem uma coisa, a mesma coisa com você. Você não precisa ser influencer, né? Mas você precisa ter o seu posicionamento, ser do jeito que você almeja para sua carreira profissional e não esconder isso de ninguém, né? Eu quero, sei lá, meu sonho é alcançar uma vaga na área de gerência de uma empresa X. Por que você vai esconder isso? Você vai fazer de tudo, você vai fazer o possível para sempre estar buscando isso. E é claro que você vai utilizar tudo aquilo que está à sua volta. Tem um colega tal que trabalha na empresa X que pode ser me ajudar, então conversa com esse colega, pede dicas de desenvolvimento. Gente, as pessoas elas só aprendem ouvindo outra pessoa, aprendendo algo. Quantas coisas que eu sei... E aí eu falo pra Karen fala, nossa, é verdade, nem pensei nisso e vice-versa. Quantas coisas. Então, você deixar de ser individual, né? E pensar também, o que eu busco? Tá, eu busco me desenvolver profissional. Então, eu vou começar a criar um network para me desenvolver profissionalmente. A gente não pode descartar isso. O network, ele é essencial para o nosso desenvolvimento, não só para a busca pela recolocação, tá, gente? Para o nosso desenvolvimento profissional. Você precisa ter bons profissionais e boas conexões, principalmente dentro da empresa que você trabalha atualmente. Exatamente. No caso, você não está buscando a recolocação profissional, você está buscando subir de nível profissionalmente, já aconteceu o caso, assim, dia a dia de observar isso, já trabalhei numa empresa muito grande, e observar isso de... eu não gosto de trabalhar aqui, não quero me desenvolver, eu quero mudar de empresa. Gente, ok, mas esse posicionamento que você passa perante as pessoas que estão trabalhando à sua volta é muito ruim. Por quê? Porque um bom profissional, ele é bom profissional independente de qual empresa ele está trabalhando. Acho muito importante falar isso. Ele é um bom profissional independente da empresa que ele está trabalhando. E se ele é tão bom que ele pode sim mudar de empresa ao momento que ele quiser. Agora, essa parte de networking e tal é muito importante, principalmente para as pessoas que estão trabalhando atualmente, se atentar à rede, qual a imagem que elas têm passado dentro do próprio emprego atualmente, né? E isso é muito importante porque já aconteceu o caso de, por exemplo, assim, colegas meus serem liderados por uma pessoa X, essa pessoa X, no que ela mudou de empresa, foi para uma empresa maior, melhor, enfim, ele levou pessoas que ele sabia profissionais que ele sabia que realmente fazia valer o seu trabalho e tinham potenciais de crescer muito mais ainda em outras empresas. Aquelas pessoas que falavam, não, eu já faço muito, não, já estudei, já fiz minha faculdade, não preciso mais me atualizar, já sou formado. Gente, isso daí ficou muito no passado, principalmente com todas as mudanças que aconteceram, né, depois da pandemia. Então, isso é muito importante, posicionamento,
para as pessoas à sua volta e também as pessoas que você trabalha atualmente. Essas pessoas, elas podem ser seus colegas hoje em dia, elas podem ser em outras empresas também. Então, até o quem indica, pode ter o quem não indica. Olha, não indica porque aconteceu esse caso muito específico, né? E não é coisa de questão de compatibilidade de perfil, de amizade dentro da empresa. Não, pelo contrário, é a questão profissional mesmo que você passa dentro da empresa que você trabalha atualmente, tá? Então, isso é muito importante pontuar também, né, Thaís? Exatamente. E agora eu queria comentar também sobre as redes sociais, que é um assunto super polêmico, né, Thaís? Que acontece aqui e cai também nessa parte de networking. Para quem não conhece, existe uma rede social que é específica para a busca pela área de mercado de trabalho, que é o LinkedIn. Atualmente a gente também tem LinkedIn, tá? Quem quiser seguir a gente, tem as dicas por lá, a gente tem uma linguagem diferenciada lá para o público. Então é muito importante. O que o LinkedIn é? Ele é basicamente um mini uma site rede social profissional, isso. Ele é uma rede social profissional. Exatamente. Então, lá vão ter os seus interesses profissionais, seus interesses de desenvolvimento, de área de estudo, área que já atua. Então, isso é muito importante, porque você consegue se conectar direto com empresas. Como eu disse, tem o perfil da Achei Minha Vaga, tem o perfil de outras empresas, desde as mais famosas, como as que estão mais perto de você. Então, isso é muito importante, porque lá você consegue documentar e fazer com que a sua rede, seu network seja muito maior com a internet, né? Então, isso é muito importante, né? E sem também... contar o aprendizado, né? O aprendizado que você tem, não só de empresas, né? Como de outras pessoas que você tem uma admiração que é da sua área, tudo, você vai ter conexões com essas pessoas, você vai ver o que ela publica, é uma rede social, como eu falei, uma rede social profissional. Então você vai ver o que ela publica, você vai ter querendo ou não, essa experiência, né, de trazer para você todas essas informações, trazer toda essa bagagem profissional. Você estando presente no LinkedIn é muito mais do que só você sair curtir, compartilhar, curtir e comentar, né? Você vai curtir, compartilhar, comentar. Você vai trazer informações, relatos. O LinkedIn, ele sempre vai estar ali, as pessoas, elas sempre vão estar trazendo uma curiosidade, trazendo uma notícia, algum artigo, né? Vai trazer enquetes, tudo isso no ramo profissional. Acredito que na área de tendências, né, de mudanças, independente da área que você atua, acredito que lá é um dos principais canais, né, Thaís? Para conseguir acompanhar as tendências, as mudanças, treinamentos, cursos. Então, eu acho que, assim, é incrível essa rede social LinkedIn. Para quem está buscando a recolocação profissional ou o primeiro emprego, é fundamental você se conectar, né, a essa rede. E também para quem está realmente interessado em desenvolver, ter um planejamento de carreira, é mais fundamental ainda, acredito, né, Thaís? Porque lá que você vai estar por dentro de tudo, descobrir oportunidades. Hoje em dia, muitas empresas nem chegam a divulgar, né, vagas de emprego. Elas simplesmente buscam os candidatos, né, através de headhunters, no LinkedIn. Então, isso é muito importante, porque é uma rede, assim, mais uma vez, é uma rede social do mercado de trabalho e é quase que um mini site do seu currículo, do seu perfil profissional e seus interesses. Então, ele é fundamental. Não tem, assim, nem outra palavra para definir isso, né, Thaís? Para quem está buscando a recolocação profissional, ele é fundamental. E o que a gente não pode esquecer é que, por mais que é uma rede social, né, ela não é um cadastro ali que você faz. Você precisa, né, como a gente falou sobre posicionamento, você precisa ter um bom posicionamento, né, ali no LinkedIn. Então, quando você for pensar na questão de uma foto, você não vai colocar a mesma foto que você tem no seu Instagram ali, no seu Facebook, uma foto, sei lá, você no barzinho com os amigos, não. Pensa numa foto profissional, né, tira uma foto mais neutra, a foto de capa. Ali, como você se apresenta, né, o LinkedIn, muitos profissionais de recrutamento e seleção, muitas pessoas que estão buscando profissionais, né, para colocarem dentro das empresas, elas utilizam o LinkedIn, os recrutadores utilizam o LinkedIn. Então, se você está buscando a recolocação e você não está nessa rede, você está perdendo uma grande oportunidade, né? Muitas das vezes o que indica vem direto do LinkedIn.
né? O recrutador está ali analisando o seu perfil, viu o quanto você é engajado naquela rede, o quanto você traz informações interessantes da sua área, né? Também, porque o LinkedIn, como ele é uma rede profissional, você tem que trazer informações da sua área. Então, você tá ali engajado, o recrutador, ele vai ver isso, né? Ele sempre comenta referente a assuntos relacionados à área de atuação. Então, nossa, interessante, ele vai trazer sempre ideias inovadoras aqui para a empresa. Então, a gente não pode esquecer disso. Como está o nosso posicionamento dentro dessa rede social, né? A gente, falando em geral da rede social, é muito importante a gente ter um bom posicionamento, né? Ainda mais hoje que as redes sociais, elas são abertas, né? A maioria das redes sociais, a gente consegue encontrar com facilidade outras pessoas. Então, o recrutador, ele sempre vai estar dando uma olhadinha ali na sua rede social. Pensa que não só no LinkedIn, as outras também. Então, ter cuidado com alguns posicionamentos ali dentro, né? A gente não tá falando em momento algum para você deixar de postar, deixar de fazer tudo, mas ter cuidado com esses posicionamentos, porque, querendo ou não, isso tá mostrando quem você é, né? Como eu falei, não existe mais isso de profissional e pessoal separados, né? Você é um conjunto, né? Aquilo que você acredita fora da empresa, você vai acreditar dentro da empresa também. Então, ter esses posicionamentos, saber certinho como se posicionar, como trazer essas informações é muito importante, né? E dentro do LinkedIn, ele é como se fosse uma porta ali para você. Uma porta, uma pessoa ela vai lembrar de você, ela tá vendo tal informação, ela vai entrar no seu perfil, ela vai ver essas informações. É como a Karen falou, né? Como se fosse seu currículo, o seu perfil como se fosse seu currículo. Então, a pessoa ela vai saber onde você trabalha, onde você não trabalha, os seus projetos. Na hora de uma entrevista, isso vai ser muito mais fácil, porque o recrutador ele já vai conhecer um pouquinho de você. Ele já vai saber que você fez o projeto tal, o projeto Y, que você participou disso, daquilo, do outro. Então, é muito importante estar presente nessa rede, né? Como a Karen falou, a gente está lá no LinkedIn, então depois, se vocês quiserem dar uma olhada nos nossos conteúdos, a gente traz dicas até do próprio LinkedIn, de como você consegue se posicionar cada vez mais, consegue alavancar a sua carreira, né? Então, seguir não só empresas que trazem bons posicionamentos, empresas que você admira, empresas que você quer trabalhar, como também pessoas que trazem um bom conteúdo, né, que você sempre vai estar se desenvolvendo cada vez mais. Exatamente. E até complementando um pouco o que a Thaís comentou sobre redes sociais, é isso aí, pessoal. A gente comentou aqui, falou a fundo sobre o LinkedIn, mas além do LinkedIn, a gente também tem uma imagem que a gente passa na internet através das nossas redes sociais. Então, não é padrão de todas as empresas, mas algumas empresas, sim, buscam dar uma verificada nas redes sociais dos candidatos ou até mesmo dos funcionários. E quando a gente fala isso, olha, é um abuso, né? Mas não, na realidade, é principalmente sobre posicionamento. Um dos exemplos que a gente deu aqui é uma empresa que trabalha contra, né, a utilização de testes em animais, por exemplo. E aí, testes ou produtos de... Origem animal. Origem animal, isso mesmo. Essa é um assunto que é muito comentado, tem muitas mudanças, a maioria das empresas no Brasil tem mudado, né, perante isso, e acredito que, imagina só, se você trabalha nessa área de desenvolvimento de novos produtos, cosmetologia, enfim, e você simplesmente publica nas suas redes sociais que você faz uso de algum produto que vai totalmente contra, né, essa parte de origem animal, de produtos de origem animal, então isso é mal visto. Você chega na entrevista, você quer passar uma imagem para a pessoa, não, eu tô atento a isso e tudo mais, só utilizo produtos... Pega até na mentira, né? Você fala que você Pega até na mentira. Não utilizo nenhum produto de origem animal e tudo mais, né? Que, digamos assim, o cargo seria para desenvolver produtos zero origem animal, né? E aí fica até feio para você e não faz sentido para a empresa, porque você está indo totalmente contra nas suas redes sociais, contra o direcionamento e o posicionamento da empresa. Como outros casos são até mais polêmicos, mas isso é só um exemplo para vocês terem uma noção de como é importante vocês observarem o que vocês postam ou deixam de postar nas redes sociais.
como também são exemplos de, por exemplo, assim, você posta direto nos seus stories do Facebook ou do Instagram, não acredito que é segunda-feira, não queria ir trabalhar, não, ou fala mal de alguém, a famosa indireta, né, Thaís? Isso é muito mal visto nas empresas, principalmente grandes empresas que têm o RH, né? Isso é muito mal visto, porque passa uma imagem ruim da empresa. Quando você fala assim, mas eu faço isso porque meu chefe, eu não gosto do meu chefe. Gente, não é assim, você está passando a imagem da empresa. Então, vai muito além do que você está querendo lançar direto para alguém, ou enfim. Então, acontece são bastante agora, né? Principalmente acontece bastante. no TikTok, né? O pessoal, a gente vê no TikTok bastante posicionamentos, a pessoa, até na própria empresa mesmo, né? Claro que existem exceções, por exemplo, se a empresa autorizou, você informou para a empresa. Mas caso não tenha essa autorização, ou você esteja denegrindo a imagem ou da empresa, ou a imagem de algum colega, de algum, até mesmo cliente da empresa, alguma coisa do tipo, isso pode prejudicar sim, né? Porque você tá ali expondo outra pessoa, expondo a empresa, expondo tudo. E claro, né? Ninguém gosta, né? Vamos supor que eu vou lá no meu TikTok e exponho a Karen de uma coisa que eu não gostei, dou uma indireta, alguma coisa do tipo, ela não vai gostar. E a mesma coisa seria com a empresa, né? Tudo bem que a gente fala assim, mas cadê minha privacidade, né? O pessoal não gosta disso. A empresa tá olhando minhas redes sociais, coisa feia, isso tá errado, tudo. Porém, gente, hoje, da mesma forma que quando você vai no restaurante, né? Antes de você ir nesse restaurante, você não pesquisa deles, quer saber como é que ele é, você não entra lá pra olhar. Seria nesse mesmo caso, né? Assim como você deve pesquisar sobre a empresa, antes de você entrar lá, né? Porque, querendo ou não, você que vai estar trabalhando na empresa, de você verificar se você gosta realmente daquele local, a empresa ela também vai estar pesquisando um pouquinho sobre você. Claro que hoje a gente tem essa rede social, que é o LinkedIn, que fica muito mais visível, né, de como a empresa vai estar analisando tudo, mas também ficar atento aos outros posicionamentos das outras redes sociais, tá? Posicionamentos polêmicos. É muito importante isso a gente não deixar de lado, tá? Como eu falei, não é para deixar de postar, pode continuar postando tudo, desde que não prejudique você, né? Não prejudique você ou até mesmo a empresa onde você tá, no caso, se você ainda não tá trabalhando. Clientes, né? Você comentou também, né, Thaís? E Exatamente. isso, gente, a gente tá comentando com vocês porque direto e reto a gente vê profissionais perdendo o emprego por conta de posicionamentos ou atitudes que ele tem nas redes sociais que influenciam, que nem a Thaís disse, pessoal. Você profissional e você vida pessoal são a mesma pessoa, então posicionamentos polêmicos podem influenciar sim, tá? Então, inclusive, eu acabei de lembrar de um caso aqui que o candidato desmarcou a entrevista. E aí ele postou, né, como foi agendado pelo WhatsApp, ele postou no status do WhatsApp, ele no bar, era pra sexta-feira, falou, sexta-feira hoje tem. E assim, ele desmarcou a entrevista, claro que existem exceções, mas a questão de cuidado, você desmarcou a entrevista, não é importante pra você, né, como é que é nesse sentido. Acontece muito também, gente, inclusive ontem a gente gravou um vídeo, ontem saiu um vídeo no nosso canal, né, falando sobre comentários que o pessoal faz da gente nas redes sociais. Porque a rede social, ela tá ali, né? O pessoal comenta, fala bastante coisa. Então, às vezes, tomar cuidado com esses comentários, né? Nas empresas. O pessoal, às vezes, comenta alguma coisa. Claro, né? A gente tem que entender o comentário. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tem bastante comentário polêmico que fizeram da gente já. A gente tem que entender. Mas acontece da pessoa comentar alguma coisa polêmica, brigando com a gente, né? E depois vem, né, a pessoa vem e ainda reclama com a gente depois de um tempo, né? Nunca sou chamado, nunca não sei o quê. A pessoa ficou marcada, né? Querendo ou não ali na rede social, ela se posicionou, tudo bem. A imagem pessoal dela ficou ferida, né, pela atitude Exatamente. Não tem problema nenhum você ter um posicionamento nas redes sociais, não tem problema nenhum. A gente tá falando questão do cuidado, né? Então, se você, por exemplo, foi lá e xingou, eu queria muito trabalhar na empresa X. Porém, eu mandei tanto currículo para essa empresa X, ela nunca me chamou. Vou lá na rede social e comento numa foto dela, alguma coisa assim, brigando com a empresa. Essa empresa aí não serve para nunca me chama para nada, não sei o quê.
Você acha? Você Amanhã ou chamou depois atenção. abriria uma vaga com o perfil da pessoa, você acha que... Exatamente. Você chamou a atenção. Você já chamou a atenção, você causou uma impressão. Né? Pode ter certeza que você não vai ser esquecido. Não vai ser do lado bom, né? Mas você não vai ser esquecido. Então, no dia de amanhã, a empresa ela se depara com o teu currículo, se depara ali com o seu perfil, ela vai falar assim, olha, essa pessoa eu levo. Gente, não esquece, as pessoas não esquecem. A gente consegue lembrar exatamente das pessoas aqui que trouxeram algumas coisas pra gente já, e algumas informações. Então, tá, essa pessoa aqui ela é meio polêmica, então às vezes pra empresa X, ela não daria certo. Né? Então a pessoa acaba perdendo a oportunidade, não sou chamada, às vezes não é chamada já por esse posicionamento que ela teve. Ela já vendeu uma personalidade dela, falou assim, uma pessoa que é polêmica, que ela vai reclamar sempre, que ela vai reclamar da empresa, vai trazer situações, tudo. Então, ter esse cuidado mesmo do que a gente comenta nas redes sociais, principalmente frente às empresas. Isso, gente. Isso, é importante ter um filtro, né? Nem tudo, tem até as leis, né? E é complicado, porque infelizmente a internet ainda é terra de ninguém, né? Para muitas pessoas. Mas é muito feio, né? É muito chato, porque às vezes você acaba querendo ferir alguém que trabalha com você ou alguma pessoa que você chegou a passar por um processo seletivo e acaba ferindo também a imagem da empresa, então acaba ficando feio para você, quando não faz sentido, né? Acredito que quando você tem um problema, se você realmente precisa documentar esse problema, vá a fundo, mas a gente fala de questões sobre posicionamentos ruins mesmo, né? Acredito que ficou bem explicado, né, pessoal? Era só uma dica para vocês, porque a gente direto e reto vê pessoas perdendo, né, oportunidades e também o emprego por conta de posicionamentos errados, né, na internet. Enfim, acredito que é isso, né, Thaís? Quer complementar mais alguma coisa? Eu só queria voltar um pouquinho numa questão que eu acredito que a gente não pode deixar de falar, referente à comunicação, né, a nossa comunicação verbal, que é a questão do tom de voz, né, que o nosso tom de voz, ele diz muita coisa. É claro que é uma via, né? Pensando aí nas entrevistas, tá? Quando você tá se posicionando, seu tom de voz ele vai dizer muito sobre você. Se você é uma pessoa mais extrovertida, mais tímida, ele vai falar muito isso. Porém, a gente precisa se policiar de alguma forma, até porque é uma conversa, né? A gente até brinca aqui na Achei Minha Vaga, nós somos um bando de gente que fala muito alto. A gente tem essa mania de falar alto, tá numa sala, falar alto e a pessoa da outra sala ouve. Nós temos essa personalidade, né? E tá tudo bem. Se for uma pessoa que for entrar aqui na Achei Minha Vaga, falar um pouquinho mais baixo, né? For mais tímida, tudo... às vezes, para aquela vaga, não tem tanto sentido, né? Por conta de equipe, por conta de tudo isso. Então, você, às vezes, durante o processo seletivo, tomar cuidado com o seu tom de voz. Né? Vê como que é o tom de voz do recrutador. Tenta ter um equilíbrio ali, né? Por exemplo, o recrutador, ele fala mais calmo, ele fala mais manso. Tenta, por tudo bem, você falar um pouquinho mais alto. Mas tenta manter um equilíbrio ali. Pensa que é uma conversa, porque, às vezes, você acaba demonstrando aquilo que às vezes você nem é, às vezes por você falar um pouquinho mais alto, pro recrutador que fala um pouco mais manso, parece que é agressivo, né? Parece que você tá brigando, parece que tá fazendo alguma coisa, ou você fala muito baixo e o recrutador não consegue te entender, então ali fica aquela questão, assim, de ele não conseguir ouvir o que você tá falando, não conseguir nem fazer a entrevista direito. Então, sempre a questão do tom de voz é tentar manter o equilíbrio com quem você tá conversando, né? Tenta conversar aí no mesmo tom de voz. E uma outra também questão que eu queria muito trazer, que não pode ser deixada de falar, é a questão das gírias e também dos vícios de linguagem, né? Os vícios de linguagem, não adianta nós estar impregnado aqui na nossa fala. Eu mesmo solto sempre um né. E eu sei disso. Né? E essa é a parte mais importante, você saber onde está os seus vícios de linguagem, se você fala gíria, você se policiar referente a isso, né? Tem um pessoal que fala bastante tipo, às vezes não fica legal ali quando você está se posicionando profissionalmente, você soltar um tipo o tempo todo, um né o tempo todo, então tentar policiar referente a esses vícios de linguagem, né? A gente fala bastante que nem aqui como eu falei, eu tenho vício de linguagem do né, ainda falo né.
Porém, desde quando eu comecei a gravar vídeo aqui para Minha Vaga, até hoje eu vejo uma grande evolução, porque eu me vejo nesses vídeos. Então, o exercício que eu falo aí para vocês, grava um vídeo seu falando, se apresentando, para você ver onde estão esses vícios de linguagem, que às vezes a gente nem percebe, porém eles estão ali, para você justamente não ficar atrapalhar a sua fala, que às vezes o vício de linguagem até atrapalha, né, na hora que a gente fala. A pessoa ela presta mais atenção no vício que você está falando de linguagem do que realmente você está falando. mensagem. Isso. Então, tentar prestar atenção. E a outra questão também é as gírias, né? Uma coisa, a gente tá lá falando com nossos amigos, e aí, mano, e aí, brother, como que você tá, meu? Eu tô bem. Tudo bem? Ali. Porém, num posicionamento de uma entrevista, numa apresentação, até mesmo aqui, é completamente diferente. Claro que são questões de públicos, né? Com quem eu estou conversando? Então, me policiar nesse sentido. Eu falo gíria? Tudo bem. Então, eu vou me policiar para não falar. Começa a fazer um exercício. Como eu falei novamente, vai na frente do espelho, começa a conversar, até mesmo falar para um amigo. O que eu tenho que às vezes a gente não percebe, né? A gente não percebe. O que eu falo? Esses dias eu e a Karen, a gente conversando, né, Karen? A gente falou assim, qual que é a mania que eu tenho, que eu sempre falo? A Karen, eu sei que ela fala o seguinte. Eu falo demais. Ela fala o seguinte, então toda vez que eu ouço a palavra seguinte, eu lembro da Karen. Então a gente tem esses jargõezinhos, essas palavras que a gente fala bastante, e tá tudo bem, ninguém tá reclamando em momento algum. Mas esses jargões, essas falas, essas gírias, elas não podem atrapalhar a nossa mensagem, tá? A nossa mensagem ela tem que ser sempre muito clara para a pessoa ela realmente entender e se interessar por você. Falar assim, nossa, aquela pessoa, por exemplo, vai trabalhar com atendimento, vai trabalhar com saque. A pessoa ela tem muito vício de linguagem, muita coisa, falar assim, poxa, essa pessoa ela não daria certo, porque ela vai falar para um cliente, meu, tá errado isso aí, Então ter esses posicionamentos, saber falar, né, saber se posicionar, ver o que você tem de vício de linguagem até mesmo na sua cidade, que às vezes outra pessoa ela não entende, que nem eu e a Karen, a gente não é de Franca, então tem muita coisa, muito jargão daqui de Franca que a gente até hoje não entende, que a gente tem que perguntar, falar, o que é isso? Eu não sabia o que a gente acha até que a palavra tá errada. Eu não sabia o que era serão, errorex, essas coisas, e tá tudo bem, é só uma questão mesmo de perguntar pro outro mesmo, de saber falar, tudo. Comunicação é tudo, né, gente? Uma coisa muito importante, né, Thaís, que ninguém tá pronto, a gente tá, assim, em constante evolução, constante aprendizagem. Então, é muito importante você, às vezes, algum amigo comenta com você, você fala, você fala muito tipo, ou né, leva em consideração o que seu amigo, seu colega está comentando com você e tenta realmente, assim, absorver, às vezes, uma crítica que não é legal, a gente sabe que a gente não gosta, mas a gente também não é perfeito, então ninguém gosta, é claro, a gente não precisa nem comentar, ninguém gosta, é unânime. Porém, gente, a gente tem que estar atento, sim, às informações que a gente recebe das pessoas. Às vezes, principalmente acho que vício de linguagem, né? É uma coisa que a gente faz sem perceber. Então, é muito importante observar e falar, nossa, realmente eu falo muito, né? O que eu posso fazer? Às vezes, ler mais, pega umas dicas na internet também, mais uma vez, a internet está aí, vamos utilizá-la ao nosso favor, não só para ficar o dia inteiro no Instagram. E tenta realmente melhorar, né, os seus vícios de linguagem, as suas gírias, para isso não te atrapalhar profissionalmente, né? De resto, utilize como bem desejar. Exatamente. Existe exercício para tudo, né? Tudo depende do que a gente quer como objetivo. Eu falo rápido, isso é um fato. Hoje eu não sou perfeita, claro, eu ainda considero que eu falo muito rápido, mas antes eu embolava a minha fala, que o pessoal realmente não entendia o que eu falava. Então, Thaís, vi como exercício, né? Eu gosto de ler, então eu vi como exercício fazer a leitura em voz alta para eu realmente começar a escutar o que eu falo. Porque a gente brinca até, o cérebro às vezes ele pensa tanto que a gente come palavra. Deixa de fazer isso hoje? Não deixo. Porém, quando eu vejo que eu estou fazendo em excesso, o que é? Eu tô muito ansiosa, eu tô muito eufórica, então peraí, deixa eu me policiar, trabalhar sobre isso, e tudo isso entra no quê, Karen? Autoconhecimento. Então, novamente isso, você saber exatamente
Falo gírias, tudo bem. Vou consertar ou vou me posicionar em momentos específicos. Tenho vício de linguagem? Tudo bem. Então, vou me posicionar em tal coisa. Quando a gente fala sobre imagem pessoal, gente, marketing pessoal é exatamente aquilo. Uma marca, ela tem pontos fortes e pontos fracos. Isso é um fato. Qualquer marca tem. E o que ela vai trabalhar? Os pontos fortes dela. Então tá, eu tenho como ponto forte isso. Eu, Thaís, falo, eu tenho uma boa comunicação, eu considero como ponto forte que eu não tenho vergonha na hora de falar, não tenho isso, aquilo, outro. Vou trabalhar em cima disso. Eu considero como ponto fraco que eu tenho, por mais que eu gosto de falar mais ao vivo, eu não gosto de falar em vídeo. Tá, então se eu não gosto de falar em vídeo, vou trabalhar, né, pra melhorar. Ou não, até mesmo não faz sentido pra minha profissão gravar vídeo, então não vou gravar vídeo. Mais ou menos isso, tá, gente? Então, é tudo como a gente, né, eu acredito que a gente já tá meio que finalizando aqui, mas é uma questão, tudo isso que a gente fala sobre o autoconhecimento, sobre a imagem pessoal, é você se conhecer, saber exatamente aquilo que você quer, aquilo que você tem de melhor, de melhores atributos e vender isso. O recrutador, ele tá ali para te conhecer numa entrevista de emprego, então ele quer saber o que você tem de melhor, o que você vai oferecer de melhor para a empresa. Então a gente não pode deixar de se conhecer, a gente não pode deixar isso para lá. Tô procurando um emprego, deixa eu mandar currículo, criar um currículo de qualquer jeito, deixa eu sair mandando para qualquer empresa, para entrar em qualquer entrevista, vou fazer entrevista na sorte. Não. Quando você vai fazer uma entrevista, vocês têm que estar preparado tanto no seu visual, né? Quando eu digo visual, na presença, como a gente falou, se preocupar, né? Estar confortável, se preocupar, preparar a minha fala, saber exatamente sobre mim, porque acontece, gente, de entrevista, a pessoa falar sobre você, a pessoa, nossa, o que eu vou falar sobre mim? Se você não sabe falar sobre você, o recrutador não te conhece, se você não sabe falar o mínimo sobre você, né, que você tá ali com você o tempo todo, né? Então, como é que você vai saber falar de uma empresa? Como é que você vai saber falar numa apresentação? Como você vai crescer profissionalmente? Então, é o mínimo você se autoconhecer. Tipo assim, a pontinha, você se autoconhecer, todas as outras coisas vão ser muito mais fáceis. Você vai simplesmente mostrar para o outro aquilo que você realmente é e o que você quer, tá? A gente tem que parar de pensar assim, eu preciso arranjar um emprego só para arranjar. Não, você tem que arranjar aquilo que você quer e que você merece. É uma frase que eu gosto muito, que é: você é o que você pensa e tem aquilo que merece. Então, se eu penso que eu sou uma boa profissional, que eu vou conseguir um bom emprego na área tal, na área X, numa empresa mais ou menos assim, você tem que ir atrás dos seus objetivos. A imagem pessoal, na minha opinião, é tudo isso junto. É tudo isso. A gente passou por vários assuntos que a gente observa muitos candidatos errando, muitos profissionais que estão trabalhando totalmente errando, e são coisas pequenas que acabam realmente assim passando uma imagem negativa sua profissionalmente. Então, acredito que tudo que a gente falou aqui sobre desde de currículo, se atentar às informações que estão no seu currículo, preparação para as entrevistas, como também a imagem que você passa até nas suas redes sociais, tudo isso vai conseguir te auxiliar na busca pela recolocação e no desenvolvimento profissional também, né, Thaís? Acredito que é isso, né, Thaís? Acho que a gente falou bastante. As duas falam bastante. Mas, caso quem esteja vendo depois dessa live, tiver alguma dúvida referente a qualquer assunto, pode ficar à vontade de chamar a gente nas redes sociais, ver os nossos conteúdos, que eu acredito que vai agregar bastante, sempre vai ajudar. A gente recebe feedbacks incríveis, que também tá no nosso vídeo que a gente postou, né, no canal, falando sobre esses feedbacks. Porque é justamente isso que aqui nós na Achei Minha Vaga prezamos, pelo desenvolvimento profissional, pela recolocação profissional. A gente acredita que o emprego não é só um emprego, né? É muito mais do que isso. Você tá ali trabalhando, você tem que gostar daquilo que você realmente faz. Isso mesmo. Eu acredito que é isso. Muito bom, meninas. Muito bom mesmo. E olha, esse assunto, se nós formos dar continuidade aqui, ele ainda vai render muita conversa, né? Tem bastante. Vai ser falado. Então, são muitos detalhes que realmente as pessoas hoje têm que estar atentas.
E um ponto que vale a pena destacar aqui, que vocês falaram muito, sobre as redes sociais. Então, se você tem uma rede social, não se engane, você está exposto, querendo ou não. Você está sendo visto. E as pessoas às vezes confundem, porque hoje se fala muito em autenticidade, em ser autêntico, ser você mesmo, né? Quando você quiser se mostrar nas redes sociais e por falar nas redes sociais, para você mostrar a sua autenticidade. Mas as pessoas confundem autenticidade e ser você mesmo, ser elas mesmas, com exposição indevida. Exatamente. É necessário um cuidado muito grande com isso. E as empresas olham, as empresas estão olhando. Tem um case de uma empresa grande, agora bem recente, uma multinacional, de uma pessoa de cargo de liderança, de cargo alto a nível de gerência. Ela estava viajando para o exterior, mas em home office. Como ela estava em home office, a empresa liberou para que ela fosse e fizesse essa viagem, que era uma viagem particular. Ela poderia continuar trabalhando normalmente. Home office, você tem horários, né? Tem horários de reuniões que já estão pré-agendadas. Tudo isso não impede com que você, se a empresa libera, que você faça outras atividades, desde que naquele horário que está definido você esteja ali e cumpra. E ela, no horário da reunião, de uma reunião marcada com chefia, com a equipe dela, ela alegou que ela estava doente, que ela estava de cama, muito gripada, estava sem voz, não conseguia falar, não podia participar da reunião. Ela estava com uma amiga fora do Brasil e fez um passeio. A amiga postou o vídeo das duas passeando, ela conversando normalmente, e esse vídeo... Com a voz plena. Foi visto, não foi visto pela chefia, não foi visto pelo RH da empresa, mas foi visto por uma subordinada dela. É uma pessoa, quer dizer, nós estamos falando de liderança. Uma pessoa que é subordinada e que talvez ela já tenha uma certa rusga com essa liderança, ela já tem um problema, ela vai se aproveitar dessa situação. Né? Não vai passar. Acaba chegando na chefia de um jeito ou de outro. Exatamente. Então, assim, nós já podemos saber qual foi o resultado disso. Não foi nada positivo. Então, é muito bom que realmente a gente tome cuidado, que as pessoas tenham muito cuidado com as redes sociais hoje. A rede social... Sim, e são algumas coisas básicas, erros que a gente considera até bobos que as pessoas cometem nas redes sociais, sobre o que você falou, eu sou autêntico, eu quero postar isso, vou postar. E às vezes fala muito mais, além, às vezes você posta um meme falando sobre alguma coisa que você achou engraçada, mas esse meme que você compartilhou na sua rede social, enfim, fala muito mais sobre você do que você pode imaginar, sobre o seu posicionamento, sobre o seu pensamento, sobre o trabalho, e isso pode sim te influenciar negativamente. E é o que você disse, se a gente está na rede social, a gente está exposto, né? Então, tanto empresas têm que tomar muito cuidado com o que elas publicam, com o que elas falam, né? Como candidatos, como pessoas comuns também, né, Mônica? Realmente, esse exemplo que você deu foi muito bom, porque... Existe uma avaliação o tempo todo, nós estamos sendo avaliados. Não temos como fugir disso hoje. A pessoa ela vai ficar marcada, né? Independente se é bom ou ruim, ela tá ali se expondo, ela tá ali trazendo informações e é o que a gente sempre falou, né? Ela tá mostrando um pouquinho dela. Independente se é bom ou ruim, que é... Bom, foi ótimo. Isso aí. Tá? Quer comentar ainda, Karen? Não, eu ia só falar, a internet ela não tem limite, né? Acho que o mesmo, assim, ele toma uma proporção tão gigantesca que às vezes você posta uma coisa que você nem acredita que vai ter um tamanho tão grande, Você não sabe né? onde vai cair, quem vai ver, não dá para bloquear. Nós não conseguimos saber até onde vai, quantas pessoas, né, vão ver aqui. Ótimo, muito bom. Assim, como eu disse, essa conversa ainda se estenderia aí, né, por algumas horas, mas nós temos que encerrar. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês.
e o conhecimento que vocês trouxeram, as dicas, os aprendizados, as pessoas que verão isso depois, quem esteve aqui conosco, assistindo ao vivo, obrigada também pela disponibilidade. Danila, eu preciso agradecer a disponibilidade da ACIF em nos ceder essa plataforma, o tempo que vocês se ocuparam, né? Quem está aqui, na verdade, não é a Danila. Eu estou achando que é a Danila que eu vejo está pequenininha aqui. Mas obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram aqui para a gente, ocuparam conosco. Obrigada pela parceria, meninas. Nos aguardem, teremos muito mais aí ainda pela frente. Isso é só o início. Estamos apenas começando o ano de 2022. Muitos projetos e muitas novidades ainda. Nos acompanhem lá. Os 2 vídeos de terça-feira e quarta-feira já estão disponíveis no canal do YouTube. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal. Gente. Até mais. Até a próxima. Para todo mundo. Até. Tchau.